Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, Gisele Thiel convida a professora Janaína Bacello para a terceira e última parte da série sobre literatura infantil. Eu queria começar apresentando a Janaína. Ela é professora atualmente na rede pública estadual do estado do Ceará, mas a formação dela se deu quase que toda na região mais ao sul do Brasil, onde, aliás, a gente se conheceu. A professora Janaína, ela é mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná e também tem a graduação em letras pela Universidade Federal de Rio Grande e a graduação também, e bacharelado, né, em artes cênicas pela Universidade Estadual do Estado do Paraná. E vai falar um pouco hoje com a gente a respeito de a utilização do recurso ou das possibilidades de leitura do texto literário, né, de característica infanto-juvenil, mas a gente pode pensar em ampliar para outros motes também, com a utilização de imagens, né? Então, esse é o tema, espero que a gente tenha uma ótima noite de diálogo. Vocês, à medida que quiserem fazer perguntas para a Janaína, vocês podem colocar aqui que eu vou acessando as perguntas e dou uma perguntadinha para ela, uma paradinha quando for possível. Algumas a gente deixa mais lá para o finalzinho, e eu vou também tentando dar uma dialogada com ela em cima de algumas coisas que eu andei trabalhando e pesquisando sobre o tema. Então, apresento a vocês a Janaína, minha amiga de longa data, não vou nem falar quantas datas, porque senão vai bater muito longe, assim, as décadas, né, Janaína? Então, bem-vinda, eu vou fechar a câmera para não te atrapalhar, eu acho, e vou passando aqui, tá? E pode começar e compartilhar aí com a gente, beleza? Uhum. Oi, pessoal, boa noite. Como a Gisele falou, né, eu tenho sou nascida na região sul, tenho minha formação toda por aí, mas faz 10 anos que moro no Ceará. Atualmente, como disse a Gisele, eu sou professora da rede estadual do Ceará, que é uma rede enorme. E aí eu vim para compartilhar aqui com vocês algumas experiências quando a Gisele me propôs, né, essa fala. Eu pensei em algo que eu gosto bastante, que tenho trabalhado bastante também, que eu trabalhei muitos anos, né, talvez por isso o convite, gente. Eu tenho uma trajetória bastante variada e durante muitos anos eu trabalhei com a disciplina de literatura infantil, infanto-juvenil, né, em cursos de licenciatura, letras, pedagogia. Né, trabalhei muito tempo também, continuo trabalhando aqui no Ceará com formação de professores. E só que eu acrescentei uma outra experiência, né, que ainda não tinha vivenciado, que é trabalhar numa escola pública imensa, com quase 1.500 alunos, né, de ensino médio. Então, o que eu pretendo falar aqui para vocês, além, né, da abordagem que eu vim para tocar aqui com vocês, também é um pouquinho dessa experiência, né, de atravessamento entre aquilo que a gente aprende, aquilo que nós nos formamos como professores e as maneiras, as estratégias que a gente utiliza para esse desafio, né, cada vez maior, que é a sala de aula. Gente, então eu coloquei aqui, eu chamei essa nossa conversa, né? A Gisele me passou alguns pontos que foram trabalhados pela professora Luciana, né? No encontro anterior, falando sobre essa relação entre literatura e escola. E eu acrescentei uma visão minha, né? Que eu acho que nesses anos que eu trabalhei com a literatura infantil e infanto-juvenil, de alguma maneira continuo trabalhando, algo que eu sempre senti falta foi, né, um olhar mais, né, apurado dentro das especificidades dessa linguagem, que é a linguagem visual, tá? Então, por isso essa minha fala. Eu vou trabalhar com vocês, assim, essa nossa... Não tem problema nenhum que me interrompa, tá? Se a Gisele ver alguma pergunta, quiser interromper, quiser debater, eu até gosto, tá? Mas aí eu brinquei aqui, né, parafraseando aqui aquela famosa, né, fala de Hamlet, né, que eu trouxe para vocês assim que há mais coisas entre o texto e a ilustração na literatura infantil do que sonha a nossa vã filosofia, né? Então eu parto aí esse é o meu ponto de partida. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria
trabalhar aqui com vocês. Deixa eu só ver aqui, gente, que não tá... Deu, pronto. Eu queria começar lendo um trechinho de um texto da Marcia Tiburi, que eu acho que tem muito a ver com isso que eu trago para vocês hoje, assim, essa reflexão que eu quero propor. E esse trechinho diz o seguinte: a nossa cultura visual é vasta e rica, entretanto, estamos submetidos a um mundo de imagens que muitas vezes não entendemos. E por isso podemos dizer que vemos e não vemos, olhamos e não olhamos. O tema ver-olhar, antigo como a filosofia e a arte, torna-se cada vez mais fundamental no mundo das artes, e estas o território por excelência do seu exercício. Mas se as artes nos ensinam a ver, olhar, é porque nos possibilitam camuflagens e ocultamentos. Só podemos ver quando aprendemos que algo não está à mostra e podemos sabê-lo. Portanto, para ver, olhar, é preciso pensar, né? E então eu acho que esse é o nosso ponto de partida, né? Esse ver, olhar e algo. Eu, gente, que trabalho com adolescentes, né? A faixa etária, eu trabalho com o primeiro e segundo ano do ensino médio atualmente. Esse ver e olhar é um exercício ainda mais, né, necessário. Então, eu gosto de trabalhar e acredito sim, né? Eu também dou aula de arte, né? Pela minha formação em artes cênicas, eu também trabalho com arte, trabalho, né, com literatura, com arte. Então, por isso, para mim, é muito natural transitar entre as múltiplas linguagens artísticas, né? Tanto na verbal quanto a visual, enfim, é algo que para mim é muito é o meu cotidiano, na verdade, de trabalho, tá? Então, eu deixo para vocês, tá aí a indicação. É bem bacana esse texto da Tiburi para fazer essa reflexão do ver e olhar nesse mundo, né? E onde é que isso vai entrar. Só que antes da gente chegar, né? Por que eu gostaria de tocar aqui? Apareceu eu trouxe um trechinho, não se preocupem, tá? A gente não vai esmiuçar muito essa questão da BNCC, mas eu achei interessante esse trechinho aqui, é da BNCC do ensino fundamental. E eu queria que vocês tivessem essa ciência, já que a BNCC é esse documento norteador, né, da organização curricular das escolas, etc. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que já aparece na BNCC. A gente tem, às vezes, uma ideia, né? Principalmente, a Gisele me passou que temos aqui, né, companheiros de outras licenciaturas, né, de pedagogia, de história, de filosofia. Então, a gente, geralmente, quando a gente pensa nesse universo da linguagem, a gente, né, tem uma ideia de língua portuguesa, né? E a própria BNCC traz uma ideia de linguagens, né? Quando organiza esse conteúdo, né, da área de linguagens, ela já prevê uma outra forma da gente pensar a linguagem, né, que tem essa perspectiva multissemiótica. Então, né, esse trechinho que eu trouxe, volto a dizer para vocês, tá, da BNCC do ensino fundamental, diz assim: ao se abordar a linguagem no sistema semiótico que estuda a significação dos textos, se manifestam em qualquer forma de expressão, pode-se falar de formas da linguagem: verbal, que pode ser a fala e a escrita; não verbal, que pode ser visual, gestual, corporal, musical; e multimodal, integração de formas verbais e não verbais. Os conhecimentos humanos são sempre construídos por formas de linguagem, sendo fruto de ações intersubjetivas, geradas em atividades coletivas para as quais as ações dos sujeitos são reguladas por outros sujeitos. Então, eu acho que quando a gente pensa, né, eu já vou chegar, gente, na literatura, tá? Só uma pequena introdução aqui para a gente começar a nossa conversa. Então, quando a gente, né, supõe, né, vocês que estão fazendo cursos de licenciatura e estão, né, e um curso de licenciatura vai nos colocar dentro do universo da sala de aula, a gente está, né, adequado a esse documento que vai nortear aí o nosso fazer docente dentro das escolas. Então, quando a gente vai, né, para essa reflexão de que a área de linguagem já não é mais língua portuguesa, né, centralizada no texto verbal, então a nossa reflexão aqui sobre a relação em que porque para mim, eu sempre digo, né, que fora da literatura, da arte, não há salvação. Então, a literatura, né, consequentemente a literatura como uma das derivações das linguagens artísticas, ela nos ensina mesmo sem, né, o objetivo primeiro de nos ensinar. Então, quando a gente tem uma discussão muito contemporânea, né,
sobre textos multissemióticos, textos multimodais, a literatura infantil e infanto, né, com as suas obras ilustradas, já trabalham essa relação, né, de intersemiótica entre linguagem visual e verbal, tá? Então é sobre isso, é sobre esse lugar que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu vou dar uma apuradinha nessa primeira parte, porque a gente vai conversar sobre isso a partir da leitura de uma obra que eu acho sensacional. Então a gente vai fazer a leitura aqui juntos e eu acho que isso tudo vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá bom? Bom, eu trouxe também aqui, e é mais, sabe, pessoal, é mais como uma referência, tá? Porque a gente, principalmente quem é da área da linguagem, da língua portuguesa e de letras, né, da própria pedagogia e da pedagogia também, a gente tem ouvido com muita frequência, né, essa discussão sobre textos multimodais ou multissemióticos. E aí eu trouxe, né, uma das principais estudiosas, né, desse campo que é a Roja. Eu trouxe um trechinho e aí a referência da obra que vocês podem ler um pouco mais, se inteirar um pouco mais, para aqueles que não entendem ainda muito claramente essa relação multimodal, e ela explica aqui um pouquinho ali, já logo eu boto a referência para vocês, ela explica um pouquinho o que eu chamo de texto multimodal ou multissemiótico, né? E ela fala o seguinte: é aquele que recorre a mais de uma modalidade de linguagem ou mais de um sistema de signos ou símbolos, né? Que eu chamo de semiose na sua composição. Então, por si só, a literatura, né, infantil, as obras que têm, né, essa relação entre texto verbal e ilustração, eles já estão dentro dessa dinâmica, elas já se organizam dentro dessa dinâmica. E toda vez que eu tenho uma obra que, né, combina, né, linguagens diversas, eu preciso me instrumentalizar para a especificidade de cada uma dessas linguagens, para que eu possa fazer uma leitura de uma forma realmente integral, né? Para que eu não coloque uma das linguagens se sobrepondo, geralmente, né? A gente sobrepõe a linguagem verbal à visual, né? A gente sempre tem um entendimento de que a linguagem verbal predomina e a linguagem visual é como se fosse uma espécie de um acessório, quando não é, né? Então, essa linguagem oral e escrita, né, modalidade verbal, eu já posso entender aí como, né, multimodal, linguagem corporal, gestualidade, dança, performance, vestimentas, modalidade bigestual, o áudio, música e outros sons não verbais, modalidades sonoras, imagens estáticas em movimento, fotos, ilustrações, grafismos, vídeos, né, que compõem hoje os textos da contemporaneidade. Então, eu costumo falar para os meus alunos assim, né, quando a gente começa a trabalhar com essas relações assim de análise de imagem, construção de textos por meio de imagens, quem faz, né, um story no Instagram, quando a pessoa escolhe uma foto, né, coloca uma legenda e escolhe uma trilha sonora que não é aleatória, né, a gente vai lá regular, tudo isso combina. Então, eu estou trabalhando dentro dessa característica, né, do que a Rojo chama de texto multimodal. Então, a gente já utiliza isso. Então, o que eu vou fazer hoje aqui com vocês é a gente estender essa reflexão, né, para o universo da literatura, para que a gente possa contar também com essa perspectiva, tá bom? Aqui eu deixei para vocês, tá aí a capa, tá, dessa obra da Roxane Rojo, né, Hipermodernidade, Multiletramentos e Gêneros Discursivos, é bem bacana, ela faz uma reflexão bem interessante sobre esses textos multimodais, deixei aí para vocês, não é meu foco entrar profundamente, mas eu acho que quem tiver dúvidas sobre isso, e não só a quem trabalha diretamente com linguagem, né? Se a gente vai interpretar, né, gráficos, mapas, enfim, a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva multimodal. Né? Então, até para os demais companheiros aí das outras licenciaturas, eu acho que esse conhecimento sobre o que a gente chama, né, de hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos, multimodais, eu acho que é uma leitura bem interessante. Eu trouxe mais como uma referência para a gente começar a nossa discussão, tá? E uma segunda informação uma segunda questão aqui de introdução que eu quero ver com vocês, aí sim, já de uma autora que trabalha focando na ilustração dos livros infantis,
é outra referência que eu queria deixar para vocês, né? Eu queria trabalhar essa primeira reflexão que ela faz aqui. Gente, não vou ficar só nos slides, não, tá? Esse é o último que a gente vai fazer aqui, só para a gente introduzir esse pensamento. Então, né, a Linden, ela diz o seguinte, no livro ilustrado, textos e imagens às vezes se ignoram, se contradizem, mas não podem ser compartimentados ou separados por completo. Né? Então, eu tenho que entender essa relação, mas eu não posso ignorar que ela existe, certo? Esse tipo de relação entre o texto e a ilustração, né, no livro, na literatura infantil, ela é diversa, mas ela nunca é aleatória ou eu posso ignorar que existe. Então, assim, ó, presentes em conjunto num único espaço, o da página dupla, são apreendidos, né? Texto e ilustração por um mesmo olhar e necessariamente se relacionam no ponto de vista formal. Trata-se, portanto, de apreciar a ocupação dos espaços dessas duas linguagens, visual e verbal, entender as suas características próprias, é aqui que eu quero trabalhar com vocês, a gente olhar um pouco melhor para as especificidades da linguagem visual, é aqui que eu quero centrar a minha discussão né, aqui com vocês, a nossa conversa, né? Suas disposições, os efeitos de ressonância ou contraste, considerando que apenas no nível formal já estão em jogo inúmeras implicações, né, em termos de narrativa e de discurso. Então, por exemplo, né, a Gisele me passou alguns pontos que vocês discutiram na aula da professora Luciana, falando sobre, né, em estratégias de leitura, né, o que eu entendo como letramento literário, e aqui a gente vai acrescentar algumas camadas sobre essa discussão, porque a gente está falando aqui também de um letramento, né, mas um letramento que transcende a linguagem verbal e inclui nesse processo a combinação com a linguagem visual, tá? Então, o nosso assunto de hoje é esse. Então, deixa eu só aqui, que às vezes trava aqui o meu... Pronto. Aqui tá, pessoal, a referência, tá? É desse livro. Para ler o livro ilustrado, é maravilhosa essa obra, tá? Extremamente completa, adoro, tá? Então fica aí, quem quiser se aprofundar nesse universo da ilustração, né? No livro de literatura voltada aí para o público, né? Para as crianças, tá? Fica a dica aí para vocês, então, tá certo? E aí, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, a própria Linden, nesse livro, Para Ler o Livro Ilustrado, quando ela estabelece, né, a relação entre texto e imagem, ela faz ela coloca três possibilidades quando eu estou olhando ali para o livro, para a imagem. Uma é uma relação que ela chama de redundância, tá? Se a gente for ler um pouquinho mais sobre literatura infantil, a gente vai ver que a literatura mais tradicional, né, principalmente aquela que vem ali até o século, né, século XIX, na virada do século XX, essa relação de redundância ela era mais recorrente. A gente até encontra, eu lembro assim de estudar na série Vagalume, a gente ainda entende essa relação de redundância, né, que constitui uma espécie de grau zero de relação entre texto e imagem, né, que não produz um sentido suplementar. É como aquela ilustração que faz uma espécie de repetição, como se ela reafirmasse o que está, né, na linguagem verbal, fazendo uma espécie de apoio, né, para o leitor. Então, a redundância ela se refere à congruência do discurso, o suporte preeminente, o texto, a imagem, não precisam um do outro para desenvolver a essência do discurso, eles se confirmam. Então, esse seria a primeira possibilidade, essa relação de redundância, e como eu falei para vocês, é mais comum a gente encontrar esse tipo de relação ou em obras, tá? Que estão mais focadas naquele leitor iniciante, que ainda está num processo de alfabetização, onde eu preciso, às vezes, que a ilustração faça esse trabalho, né, de reforço em relação ao texto verbal, ou, né, nas obras mais tradicionais, tá? Na literatura mais recente, mais contemporânea, a gente encontra um outro tipo de relação. E aí a gente vai aqui para o segundo tipo, né, que a Linden menciona, que é a relação de colaboração barra... Eu coloquei complementaridade, tá? A Linden, ela chama de relação de colaboração,
tá? Mas vocês vão encontrar em obras que analisam a relação entre texto e ilustração mais frequentemente esse termo de complementaridade. A gente entende, né? Só que a Linden, ela prefere te chamar de colaboração porque a gente tem essa perspectiva de que o texto verbal e o texto visual, eles não funcionam como reforço, mas eles funcionam como duas linhas discursivas que acontecem paralelamente e que vão se combinando. E é só nessa combinação, quando eu leio o texto imagético e o texto verbal, e na relação que se estabelece entre eles, eu tenho uma terceira via discursiva, né, que surge dessa relação e que eu, né, entendo quando eu interpreto, tá? Então, relação de colaboração, né, é a ideia de que textos e imagens trabalham em conjunto em vista de um sentido comum, que seria, digamos assim, essa terceira linha discursiva, que não exclui nenhuma das outras duas, mas só existe quando eu combino verbal e visual na construção do sentido, certo? Opa, aí, desculpa, gente, essa janelinha está travando aqui a minha apresentação e às vezes eu me atrapalho. Bom, vamos lá. Outra coisa que a Linden traz, né, ela disse assim, ó, identificar uma relação de colaboração significa considerar de que modo se combinam forças e fraquezas de cada código. Articulados, texto e imagens constroem um discurso único. É aí que eu quero chegar, tá? Então, a gente tem características das duas linguagens bastante diferentes, né? A verbal e a visual. Mas é nessa. E é uma potência, gente. É lindo de ver os grandes, né? Grandes artistas visuais trabalhando aí, né? Muitas vezes eu não consigo lembrar agora se foi Ana Maria Machado, enfim. Mas tem escritores que gostam de trabalhar com os mesmos ilustradores, justamente porque esse vínculo, né, é mais fácil no sentido assim de entendimento, já de se conhecerem, né? Então é muito importante. E aí a gente vai para uma terceira via que a Linden chama de relação. Então a gente estava lá, né? Uma relação de complementaridade, uma relação de repetição, uma relação, né, de colaboração, e aí ela menciona aqui um menos usual, que é a relação de disjunção. Então, né, quando os conteúdos podem assumir forma histórias, né, ou narrações paralelas, texto e imagem não entram em estrita contradição, mas não se detecta nenhum ponto de convergência. Aí vocês vão pensar assim, tá, mas para que serve, então? Né? Mas a arte tem esses atalhos, né? Ou essas bifurcações. E aí, muitas vezes, elas assim, que essa relação de contradição pode ser observada, né? E às vezes pode até ser uma causadora de ironia. O texto verbal está dizendo uma coisa e a imagem está dizendo outra, e eu construo, né, uma relação irônica, né? Que eu tenho que. Aí eu acho que é uma palavra, né? Dentro das questões, a professora Luciana tinha trabalhado, né, as 7 estratégias de leitura, e uma das questões que estava ali, né, que é bastante importante, é a inferência. Então, a gente tem que saber trabalhar dentro dessa perspectiva. A relação entre linguagem verbal e texto visual é muito potente para a gente trabalhar com inferência. Tá? Só uma parte, tá, gente? Eu não sei se vocês estão familiarizados com a questão das avaliações de larga escala, né? Mas aquelas avaliações que são feitas tanto no ensino fundamental, as provas como o SPAES, SAEB, né? Que são aqueles medidores, né? Do avanço ou não, né? De conhecimento, né? Tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, né? Uma das questões que está, né? Um dos descritores que mede, né? Essa proficiência dos alunos que tem mais problema e menos acertos nessas provas são justamente as questões de inferência, né? Os jovens têm uma dificuldade imensa, né, de interpretar, de ler onde não está a informação de forma explícita. Então, olha como o texto, nessa relação entre a ilustração e o texto verbal, se a gente pensasse, primeiramente, se pensar, sempre que eu vou falar sobre isso, eu me penso primeiro como leitora, tá? Eu nunca penso assim, isso é para os meus alunos, não. Eu sempre me penso como um exercício
que eu me coloco como leitora, né? Para a gente poder depois ser aquele que faz para eu mediar um processo de leitura, eu tenho que conhecer a linguagem com a qual eu estou trabalhando, né? Então, aí nós vamos seguindo aqui para esse ponto. Então, começando aqui nessa relação aqui eu queria fazer um pequeno desafio para vocês, né? A gente tem que imaginar, eu deixei essa página em branco aí, para que a gente já comece o nosso trabalho, tá, gente? Eu já estou quase chegando ali no nosso, tô de olho aqui no tempo, tá? E a gente começa aqui a nossa discussão. E eu quero começar com vocês, se a gente vai falar de linguagem visual, é justo que a gente comece com a página em branco. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, né, como leitor de texto visual, é que uma página em branco ela não é ocupada, né, pelo artista visual de forma aleatória, né? Se a gente mantiver aquela ideia de que a ilustração é simplesmente, né, algo que serve ali como, né, um pano de fundo, ou é para enfeitar, ou é para ser colorido e atrair, a gente está indo para o caminho completamente equivocado. Então, quando a gente pensa essa página em branco, eu tenho uma estratégia que eu criei para mim, tá, gente? Como é que eu trabalho? Eu acho que fica mais fácil quando a gente entende em quadrantes, tá? Eu trabalho assim com meus alunos, ajudo eles a entenderem, porque eu acho que uma das coisas que são desafiadoras, uma das coisas que é desafiadora para a linguagem visual, para quem não é acostumado a fazer uma leitura criteriosa da imagem, é por onde eu começo. Né? Porque assim, ó, na linguagem verbal eu tenho muito claro, eu leio da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu já tenho essa ordem. Mas como é que eu leio a imagem? Por onde é que eu começo? Tá? E uma das coisas que eu digo para os meus alunos, assim, eu divido essa página em branco aqui em quadrantes que me ajudam a enxergar melhor a ilustração, ó, né? E se a gente for pesquisar, dentro desses quadrantes, um ilustrador, a gente tem que pensar que a linguagem visual, ela se comunica conosco por meio de uma rede de hierarquias. Então, o que me chama atenção? O que está na parte superior da página, no canto superior, né? É mais importante do que aquilo que está no canto inferior? Às vezes se estabelece, tem uma obra que eu gosto muito, que se chama O Domador de Monstros, que usa muito essa relação dos quadrantes, né? Então, muitas vezes eu vou entender que aquilo que ocupa a parte superior da página pode estabelecer uma relação de superioridade, né, em relação àquilo que está embaixo. Então, eu tenho essas relações visuais, a questão de profundidade. Então, aquilo que está mais projetado para fora da página, como se tivesse aquilo que está mais para o fundo, aquilo que está num volume maior, que cores. Então, para onde é que esse ilustrador vai levando o meu olhar, né? E eu vou entendendo que existe essa hierarquia. E a mesma coisa que eu acho que é uma coisa que a gente precisa também saber enxergar são essas relações das diagonais, né? Esses cruzamentos dessas diagonais que entram e saem desse quadro, né? Nas duas. Até aqui, para aí, Janaína, tu tá dando um nó na cabeça da gente, tu tá falando de ilustração e tu tá com um quadro em branco, assim, com setas, né? Para aí que já vai fazer sentido, gente, tá? Já vai aparecer. Eu gosto de brincar, assim, eu digo, quando eu trabalho com os meus alunos essa questão visual, eu digo para eles assim, ó, se eu tiver um carrinho, tá? E ele está nessa diagonal virado, né? No sentido em que a diagonal desce, ele está chegando ou saindo, né? E quase todos me dizem, está chegando. Eu digo, tudo bem, eu pego esse carrinho e viro ele ao contrário, e ele está em direção à diagonal que vai de baixo para cima, ele está chegando ou está saindo. Eles, né, majoritariamente me respondem, está saindo, né? Tá. Então, pronto, só nisso eu já tenho algo a ler. Né, já tem uma dimensão aí de saída e entrada, né? A parte superior da página sempre nos dá essa impressão, né, de abertura, enquanto a parte inferior de fechamento, né? Até por uma vivência, uma experiência que nós temos que é nossa, né? A parte de baixo, né, pela força da gravidade, para nós sempre existe um limite, né, que eu não consigo ultrapassar. A parte superior não, né? Ela sempre me dá uma sensação de movimento infinito, tá bom? Bom, fizemos essa primeira abordagem, aí nós vamos finalmente, tá, pessoal, que era aqui que eu queria chegar, desculpem se eu me estendi aqui na minha introdução, mas era necessário a gente fazer algumas reflexões, aí sim, a gente chega aqui, né?
que é a obra que nós vamos fazer a leitura juntos. O nome dessa obra é Orelhas de Mariposa, da Luísa Aguilar, né, que é a escritora, e com ilustrações de um... Para mim, gente, eu sou fã, assim, acho que não é essa a palavra, admiradora do trabalho do André Neves, que é um grande ilustrador brasileiro. A Luísa Aguilar é uma escritora espanhola, tá? Mas eu gosto muito do trabalho que o André Neves faz nessa obra, tá? Antes de eu prosseguir, Gisele, alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Posso seguir? Eu também não estou vendo o chat, tá, gente? Não sei se eu abri, se eu fiz errado aqui, mas eu não estou vendo o chat. Então, não sei se alguém quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa, posso seguir, gente? Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu gosto, que eu entendo, assim, que eu gostaria de ver com vocês, assim, bom, a gente começa a fazer a leitura aqui, uma das coisas que a gente entende é que, né, o limite da página, ele é uma convenção, a gente parte desse pressuposto, certo? Principalmente até porque dentro de uma perspectiva mais tradicional, né, de ilustração, não há esse transbordamento, né, para fora do limite da página. Então a gente já entende, né, essa lateralidade, assim, tanto embaixo quanto em cima, esses limitadores que são convenções, tá? Aí Jana, uma deixa eu coisa. falar contigo. Só um Oi? pouquinho. Deixa eu falar contigo. É que eu botei no mudo no meu celular e aí não clicava, por isso que eu não respondi Ah, na sequência. ah, E aí do computador não está funcionando, como vocês viram bem no iniciozinho. aham, Tem alguns que estão fazendo comentários mais genéricos assim, e eu vou deixando tu passar. Até porque agora começou a partezinha de análise da obra, então eu vou aham. deixando agora tu dar uma passadinha, e aí daqui a pouquinho eu lanço alguma questão, deixa eu entrar um pouco mais na obra para ver se porque eu acho que se surgirem dúvidas, elas vão surgir agora na Uhum, aplicação. Tá bom? Beleza? certo. E aí também, assim, ó, Gisele, se alguém quiser me interromper, porque eu vou fazer algumas perguntas sobre a percepção aqui da ilustração, e se alguém quiser abrir o microfone e responder, tá? Não tem problema nenhum. Acho que fica até mais dinâmico. Então, a primeira pergunta que eu faria a vocês, né, é olhando, essa é a capa, e eu digo que uma boa capa, um ilustrador maravilhoso como o André Neves, uma boa capa, ele consegue, ela traz a, a, a narrativa como um todo. Eu posso vislumbrar aqui nessa capa elementos que vão me desenhar toda essa história. Simbolicamente ela está aqui. Esses elementos estão aqui. Só que a gente ainda não sabe porque ainda não conhecemos a história, né? Mas a primeira coisa que eu perguntaria a vocês, dentro dessa hierarquização de elementos dentro da ilustração, eu perguntaria para vocês assim, ó, que elemento da capa chama mais atenção? Se alguém quiser responder. Eu vou As mediante orelhas. as orelhas, que mais? Em termos de volume, cabelo, Cabelo. beleza. Aí eu pergunto para vocês, tá? Se a gente entender que as laterais da página são convenções, né? Ou seja, convenções no sentido de que depois a gente vai pensar na perspectiva metafórica dessas convenções, tá? Mas nesse momento, se a gente pensar que o limite da página é uma convenção que deve ser obedecida, essa personagem, a forma como ela nos é apresentada na capa, essa personagem, ela segue essas convenções? Sim ou não? Sim. Vamos pensar o seguinte, para cima, vocês diriam que essa personagem ela cabe inteira dentro do limite da página? Não. Ou ela Não. extravasa? Cavalo. Ela extravasa. Então, aqui a gente poderia dizer que a forma como ele traz essa personagem, esse volume que ele leva para cima, essa personagem, sem eu saber absolutamente nada sobre ela, eu já sei que, de alguma maneira, ela não se limita a convenções, né? Porque ela ultrapassa o limite da página. A gente vê que o cabelo, ó, ele vai para cima, ele se projeta, e eu não tenho uma limitação. É como se ele, né? A gente, até onde ele vai para nós é imaginação, tá? Teve alguém que mencionou a questão das orelhas.
Super concordo. No olhar de vocês predomina cores quentes ou frias? O que vocês acham? Quente. A gente tem uma predominância assim, ó, o amarelo, a gente tem vermelho, né? No cabelo a gente tem esse tom avermelhado. Então a gente poderia dizer que de uma maneira geral, né, predominam cores quentes, né? O que já vai trazer uma certa afetividade, um certo acolhimento aqui nesses elementos. Alguém falou sobre as orelhas, parte importante da obra, tá? A gente já tá ali no título e a gente já percebe na ilustração. Mais algum elemento que vocês querem mencionar? O nariz. Pronto, fechou, tá? Era aí que eu queria chegar. O André Neves aqui, ele trabalha com uma técnica mista, né? Ele desenha e ele também trabalha com essa colagem. Então, eu costumo dizer que o bom, né? O bom leitor, ele é desconfiado. Então, a gente vai fazendo, né? Essas conexões. E uma das coisas que a gente se pergunta, né? Depois a gente vai ver assim, esse texto, por que esse texto? A primeira pergunta que eu me faço assim, ó, será que ele é aleatório? Será que eu consigo ler? Será que o objetivo é simplesmente, né, um tipo de colagem? Então, beleza, deixamos aí. A gente não precisa responder todas as perguntas e nem deve, né? Logo no início. A gente já falou tudo isso. A gente tem uma personagem, a gente já falou de convenções, a gente já tem uma perspectiva de afeto, a gente tem esse nariz, a gente tem esse cabelo e a gente tem ali a figura da mariposa. Então, deixa esses elementos aí e guarda na memória para a gente trabalhar com eles logo em seguida, tá? E a primeira ilustração que eu vejo, uma ilustração de página dupla, logo depois dessa, nada convencional na parte do livro em que ela se estabelece, né? Geralmente, quando a gente abre a página, a gente encontra o nome da obra, a ficha catalográfica, enfim. Mas nessa obra, logo que a gente abre, a gente encontra essa ilustração. Eu começo a perguntar para vocês o seguinte, dentro daquilo que a gente discutiu sobre as hierarquias ali nos quadrantes, vocês conseguem perceber movimento em alguma direção nessa ilustração? Sim. Para onde? No quadrante Pra à direita. direita, se vê Tá lá. o vestido dela voando. É uma Pronto. projeção dela para o futuro. Beleza, perfeito. Aí, então, eu poderia dizer que o movimento nessa ilustração se dá numa diagonal ascendente da esquerda para a direita, ok? Isso. Eu consigo ver isso também, não sei se vocês percebem, que às vezes fica ruim, tá, gente? Não sei se vocês percebem que no azul também eu tenho esse movimento para a mesma direção, ok? Tá. Sim. Segundo Parece raci- circular. Aham. Tá? Nesse movimento aqui, esquerda para direita, de baixo para cima, né? Segunda pergunta, a personagem, ela respeita a limitação das convenções da lateral da página? Não. Não. Tem algum Não. outro elemento aqui que chama a atenção de vocês? A mim parece no quadrante da esquerda, onde o azul é um pouco mais escuro, que ela parte de um pensamento talvez um pouco triste, se deslocando para um futuro melhor, mais claro. Gostei. Gostei. A gente tem, né, um tom mais sobrecarregado à esquerda. E aí a gente tem um elemento aqui que é importante aqui embaixo. O que vocês veem? O banco vazio. Cadeira, um Uma banco? cadeira. Uhum. Um banco. Que tipo de Vazio. banco? É novo? É velho? Que característica tem? Velho, desgastado De galho, pelo tempo. velho? Uhum. Pronto. Então, de qualquer maneira, gente, ó, a gente nem começou a leitura, tá certo? Eu já entendi de alguma maneira que essa personagem, eu sei quem é essa personagem, sei porque eu vejo aqui, ó, na sainha, na capa, né? Ele me dá essa pista de que essa personagem que aparece lá em cima é essa personagem que tá ali na capa, né? E esse banco ele vai ser importante pra gente aqui, ó, tá? Porque ele é uma espécie, eu não sei se vocês percebem aqui é um zoom, né? Uma aproximação, um detalhamento aqui de algo que aparece para gente, né? Nesse lugar aqui, beleza? Vamos para um segundo raciocínio, tá?
A gente vê aqui também uma maneira diferente, pessoal, de organização, até do projeto gráfico da obra. Ele já vem com uma ilustração aqui bem onde a gente esperaria só as informações gráficas. Olhando para essa parte de cima, né? O que me sugere esse conjunto de casas? O que vocês acham? Tristeza. Uhum. Tristeza. Predomínio de cores frias, né? Continuam ali atrás. Que mais? Natureza morta, que é a árvore seca aí. Uhum. Perfeito. Um cenário solitário, onde tem um banco de jardim vazio, sem ninguém, e só a tristeza pairando. No caso, a calmaria, sem alegria nenhuma. Beleza. Aí vamos fazer um segundo raciocínio, então, vamos lá. Se eu tenho um conjunto de casas, eu posso inferir que eu tenho o quê? Como é que a gente pensaria isso? Vizinhos, um lugar que tem muitas pessoas, porém solitário. Pronto. Então, vamos pensar, vamos fazer um raciocínio mais ou menos assim. Digamos que se eu tenho casas, né, nelas eu tenho pessoas, e como é que a gente pensaria assim, né, diante de um conjunto de pessoas que vivem numa comunidade, né, eu posso entender de alguma maneira que essa ilustração me fala que se estabelece aí, né, um vínculo social, uma organização aí de, né, não sei se pequena, de grande, mas enfim, existe uma organização aqui nesse momento eu entendo, né, de uma pequena sociedade aqui, pelo número de casas, ok? Alguém discorda? Me permite, eu discordo. Pode falar. Veja o seguinte, as janelas estão fechadas e as portas estão fechadas e muito distantes do alcance de quem está na base. Me parece que não há comunicação entre as pessoas aí. Tá, mas aí a gente não pode fechar esse conteúdo, essa ideia tão rápido, né? Porque ele está me dando só uma pequena introdução, né? Às vezes porque quando eu digo para vocês, a gente pode fazer uma suposição, a gente pode lançar uma hipótese. Lembra quando a gente trabalha com estratégias de leitura que muitas vezes a gente trabalha com hipóteses? Aqui a gente, com a linguagem visual, a gente também trabalha na hipótese. Eu acho que a sua ideia é bacana, eu acho que ela vai se confirmar em alguns pontos mais para frente, nessa questão do isolamento que você trouxe, que eu acho bem interessante, né? Mas de alguma maneira a gente pode entender que aqui se estabelece, né, essa relação, uma relação em que pessoas vão conviver de alguma maneira. Se vão conviver de forma negativa ou positiva, a gente ainda não sabe, tá bom? Então, a gente deixa essa ideia aqui, né, marinando e vamos um pouquinho mais para frente. E aí a gente vai entender quem são os moradores dessas casas e o que acontece aqui, certo? Quando a gente vem para aquela que é o início, efetivamente, aí da história. Olha quantas coisas a gente já leu, né, gente? A gente já leu, assim, que existe ali um ambiente do qual a personagem, de alguma maneira, né, está numa rota de fuga ou, né, de se retirar. A gente já entendeu que essas relações vão se dar dentro de uma perspectiva de relações, né, que se dão dentro ali de uma pequena comunidade. E aí aparece para a gente aqui, né, essas personagens que se propõem aqui. Essa primeira partezinha a gente vai se demorar mais, mas depois a gente avança com mais rapidez, tá, gente? E aí aparece, não sei se vocês conseguem ler bem o texto verbal, né? Mas ele diz o seguinte: Mara tem orelhas de abano, tá? E a gente já entende. E aí, eu não sei quem que, né? Não sei, me perdoem, como eu não estou vendo o nome de quem está falando, mas aí, de alguma maneira, essa leitura que o colega fez, né, de que pela forma como as casas estão dispostas, haveria um certo distanciamento, né? Não sugeria que fossem relações de proximidade, de certa forma se confirma aqui, né? Pelo menos essa relação tensional entre, né, a personagem que se individualiza e o grupo, né? E aí a gente percebe essa questão. Dentro de um jogo, tá, de oposições, sempre usem, eu acho que um bom jeito de ler a imagem também é entender os jogos de oposição que o ilustrador utiliza. Então, sempre percebam assim, se a gente percebeu lá na capa, novamente aqui aparece esse cabelo,
né? Volumoso, essa personagem que novamente ultrapassa a linha de convenção da parte superior da página. Eu acho que uma boa chave de leitura é a gente olhar para o outro lado e perceber se esse ilustrador ele nos dá uma dica sobre essa questão do cabelo. Como é que ela aparece nas outras personagens? Cada um E- com um diferencial. Todos são Mas diferentes. e o que é comum ao cabelo deles que poderia se opor ao cabelo dela? Volume? Oi? O volume? E esse volume nos dá uma sensação que esse cabelo, ele é penteado, ele é domado, ele é limitado de alguma maneira? Sim ou não? Que as crianças usam do chapéu, são carequinha. Pronto. Então eu tenho, olha o jogo de oposição que o ilustrador cria, né? Eu tenho uma personagem que tem um cabelo grande, volumoso, desgrenhado, né, solto, livre, e do outro lado eu tenho cabelos amarrados, todos eles, ou um chapéu, ou um cabelo raspado, ou a Maria Chiquinha, ou a franjinha. De qualquer maneira, a gente tem personagens e isso a gente vai jogando. A gente ainda não sabe muito bem o que fazer com isso, até que a gente vá andando na obra e compreenda que jogo de sentido é esse. E aí eu perguntaria assim para vocês, como é que a gente poderia entender no ponto de vista que o ilustrador assume aqui, né, dentro da forma como ele faz o tratamento dessas personagens? Eu tenho o grupo no quadrante superior, então a gente poderia entender que ele domina, mas por que ele mantém a personagem, né, de corpo inteiro, ocupando a página inteira? Eu fiz uma observação, se me permite, eu não quero ocupar demais a palavra, mas eu realmente me entusiasmo bastante quando vejo isso. O que eu vejo é que as crianças que estão no quadrante da esquerda, de quem olha, nenhuma delas tem orelha. Não tem orelha. Então, reforça a falta de comunicação entre o grupo e ela. Não se ouve. Ela tem as orelhas de abano para mostrar que ela ouve em todas as direções, que ela tem muita atenção a isso. E o nariz, que eu falei no início, parece que dá direcionamento, dá atenção. Enquanto que os olhinhos, neste desenho, estão olhando de frente, num primeiro momento eles olhavam para a borboleta, indicando o voo da liberdade, talvez a criação. Perfeito. Eu acho que a leitura é super pertinente, né? E aí eu tenho um terceiro Jana, elemento. só queria fazer um comentáriozinho, porque várias pessoas colocaram coisinhas e eu só queria, para não ficar pipocando, só queria comentar, tá? Que tem várias Claro. pessoas colocando no chat. Ali, quando tu perguntaste, por exemplo, a respeito das casas, aí algumas colocaram a ideia de lugar deserto, abandono, uma vila de casas e etc. Só para dizer que as pessoas estão participando também, tá? Depois, a respeito da menina, né? Da ilustração e tal, comentando sobre não tem limitação, volume e forma, ela está fora dos padrões. E aí alguém aqui sugeriu, a Claudiana, que ela é uma criança sozinha, que ela passa mais tempo com as mariposas, um pouco até pensando que o Arthur é Arthur, o nome do colega que está participando, um pouco pensando até nessa ideia de estar num grupo, mas o grupo, de alguma maneira, faz com que ela se sinta sozinha, mesmo ela estando no coletivo, né? Então, só para comentar aqui que há outras participações, tá? Perfeito. Gente, tem mais uma coisa. Eu adoro essa obra, sabe? Eu acho que ela tem assim, ó. Se a gente for pensar, a gente tem aqui, ó. Mara tem orelhas de abano. Esse é o que eu tenho de informação verbal aqui nessa página, certo? Todos esses outros elementos que vocês trouxeram da ilustração. Então, ó, aquela relação, né, de complementariedade ou como a Linden traz, de colaboração, ela está trabalhando aqui. A linguagem verbal está me dando uma quantidade de informação até pequena, perto do restante de informações que eu leio a partir da imagem, beleza? Então, é aqui que a gente poderia pensar que eu tenho, digamos assim, duas linhas, né,
digamos assim, de texto funcionando paralelas, ilustração e a parte verbal, só que a gente tem a questão que vocês também mencionaram sobre o nariz. E uma das coisas, eu me lembro que quando eu ganhei essa obra, né, nas primeiras leituras que eu fiz, eu não fiquei muito atenta, e depois eu fiquei pensando, será que isso é aleatório? Eu consigo? Então eu ampliei o nariz para vocês darem uma olhadinha, tá? Que tá aqui. Senão fica muito ruim de vocês enxergarem aí, tá? Eu só ampliei. Então a gente encontra. Eu criei uma chave de leitura para mim que é a seguinte: bom, se o texto é todo cortado, então o que que o ilustrador me deixa ler do texto que ele escolhe para estar nesse nariz, tá? Então eu usei como chave de leitura as palavras que estão inteiras, né? E aí quando a gente vai aí para essa expressão de surpresa, eu consigo identificar o seguinte: pois, né, que é um conectivo explicativo, e eu acho vida com letra maiúscula, né? Como se esse fato, esse acontecimento, esse confronto entre a nossa personagem e o grupo, e mais aquilo que seria uma terceira via discursiva, né? O verbal, que é aquilo que o grupo diz, o visual, que é tudo aquilo que o ilustrador me traz, e tem uma terceira via discursiva, que é aquilo que ele deixa, que ele traz no nariz dessas personagens. Então, é como se eu juntasse esses três elementos e isso me desse essa de que, né, pois assim é a vida, né? O conectivo explicativo, ele diz assim, bom, a vida é desse jeito, é confronto, né? E diante do confronto, né, a personagem tem esse ar de surpresa, existe essa possibilidade de precisar, né, ter que lidar com isso. Então a gente vê aí o primeiro processo onde se instaura o conflito, né, dentro dessa narrativa, e a gente percebe que esse conflito ele é confirmado por esse texto que eu percebo aí. Então eu acho que é muito, muito, muito sutil, né, a construção do sentido nessa obra. E aí a gente parte para essa é a página seguinte, olha como muda aqui, né, o padrão de cores, a gente vem aqui para a predominância das cores quentes, e aí eu tenho essa conversa. Lembra dos quadrantes, gente? Ó, se a gente partir essa página em quatro, ó, 1, 2, 3, 4, a personagem que antes ocupava, ó, a página inteira, quando ela se fragiliza, né, com esse confronto, olha para onde ela vem. Lá, né, para a parte de baixo da página, e aí eu tenho essa mãe gigantesca que cresce e cobre toda a parte superior. Eu pergunto a vocês, antes da gente ler a parte, né, do diálogo entre as duas, essa mãe, ela se limita às convenções? Sim ou não? Não, Pronto. Então não. vocês percebem que vai acontecendo um padrão, né, comunicativo. Eu tenho uma semelhança entre o cabelo da mãe e da filha? Sim, tem. Pronto. Sim. Aí a gente pode começar a pensar numa metáfora, né? A gente pode pensar que isso é mais do que um cabelo. Aí a gente precisa ver. Gente, eu não vou, a gente não vai assim parando como estamos fazendo todas as ilustrações. São essas três primeiras que realmente eu preciso que a gente olhe com mais atenção. E aí a gente tem assim o diálogo que diz assim: mamãe, você acha que eu sou orelhuda? E a mãe responde, né? Não, filha, você tem orelhas de mariposa. E como são orelhas de mariposa? Tá? E aí a gente tem essa dinâmica. Só que eu tenho uma grande carga de informações que eu acho bem interessante, gente. Aí, novamente, eu tenho que fazer aqui a ampliação para vocês. Ixi, peraí, gente, deu do nariz, né, das duas, para vocês terem essa noção. E aí a gente, novamente usando, né, aquela chave de leitura que é o que é que ele me deixa ler, né? E aí a primeira coisa que eu enxergo ali é Cia Master. Eu lembro que quando eu fui pesquisar, né, sobre isso, vai aparecer o Cia Master é o nome de um navio, né, de um navio de pesquisa, né, mais assim voltado à pesquisa em regiões mais inóspitas. E aí a gente tem um conjunto ali que a gente poderia pensar num campo semântico, né, palavras que pertencem a um campo semântico. Então a gente tem lá o Cia Master, cronômetro, aviadores, ali quase que a gente lê experiências, duras experiências, passou, regiões árticas, né, desertos, calor penetrante, bravos. A que campo semântico, mais ou menos, vocês associariam esse conjunto aí de palavras?
Será que eu poderia... Eu... Oi, pode falar. Desculpa. Eu ia Não? relatar sobre quando você deu o zoom, que aí a gente pôde ver com mais clareza sobre o nariz, que não vem só uma parte do rosto, mas ele vai até em direção à cabeça, Aham. onde vem do cérebro as palavras. E aí eu refleti um pouco também sobre o cronômetro, bravura, que é todo um sentimento de uma mãe que vem da blindagem, e o ensinamento que teve do restante da imagem, quanto a filha perguntando e ela auxiliando. Perfeito, gostei muito. E também essa questão, se a gente pensasse assim num campo semântico, né? Eu adorei que você mencionou que, né, esse nariz ele se estende até a cabeça, né, como se fossem complementares. Quando a gente pensa ali cronômetros, aviadores, duras experiências, regiões árticas, a gente vai perceber que esse campo semântico a gente poderia associá-lo, né, a uma perspectiva de exploradores, né, aquelas pessoas que querem chegar a lugares, né, inóspitos, distantes, aqueles lugares onde né, geralmente não se vai. Ou seja, percebam como esse texto ele vai, né, de alguma maneira confirmar essa ideia, né, de não limitar-se, né, às convenções. Né, viajantes, exploradores são aqueles que querem conhecer algo além do que todo mundo conhece. Então, isso mais do que dizer, essa mãe então era uma exploradora, de ser algo concreto, é mais uma forma de pensar, né? Então, é mais uma forma de pensamento propriamente dita, né? Então, se a gente pensar que alguém, né, que no mínimo a gente pode pensar que essa mãe não é uma mãe convencional, não é uma mãe que vai se limitar às convenções, aquilo que normalmente, né, se espera de uma mãe convencional, né? Mas se a gente pensar assim, ó, no próprio nariz aqui da personagem que é a filha, enquanto ela está deitada aqui no colo da mãe, a gente consegue perceber que tem um endereço, um código postal, ó, né? Código postal, rua, né? A gente assim, Rua Cabral, Então a gente pode pensar assim: eu tenho uma mãe que é uma exploradora, alguém que é um viajante, alguém, né? E uma filha que é um código postal. Então, assim, ó, essa relação de mãe e filha, as experiências que uma mãe pode, né, propor para a filha, é um fragmento, ela não pode fazer a viagem pela filha, e a filha só absorve um fragmento. E aí vem essa expressão, né, vem essa ilustração maravilhosa aqui, que tem muito a ver dessa literatura, né, mais bem contemporânea, né, de contemporânea dos anos 70 para cá, com essas obras que falam, né, de uma criança independente, de uma criança autônoma. Eu acho linda essa ilustração, ó, que as mãos da mãe estão ali, mas ela não é mais a protagonista, ela não está mais imensa, né? E aí a mãe responde: o que são as orelhas de mariposa? E elas são orelhas que giram no ar e colorem as coisas feias. E aí lembra que eu falei para vocês que a parte de baixo da página é sempre esse núcleo, é sempre essa linha dura, né? Ela se afasta. Então eu acho bem, eu queria fazer uma outra leitura aqui, mas aí eu vou me atrasar demais, gente, tá? Se vocês se interessarem, depois a gente pode, a gente pode conversar, enfim, de uma Só para outra. te dizer, também tem aqui o Arthur que comentou sobre a mãe que demonstra exatamente, né, o gigantismo de ser mãe, né, que surge a ideia da figura materna, da sabedoria, etc. E quando tu fores encerrar, só para te dizer, é o Vitor Hugo que está com a mãozinha levantada. Antes de tu encerrar, tu dá a vez para o Vitor comentar, tá bom? Perfeito, perfeito. Tá, gente? Então, só queria dizer para vocês aqui, ó, eu novamente ampliei aqui, né, o nariz dela nesse momento. Eu acho muito legal, porque a palavra que a gente consegue ler, né, é o alívio, né? Aí parece ser um não e o sempre, mas olha como não é aleatória essa relação do texto aqui, né, que vem no nariz com a cena que a gente está vendo. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, tá, pessoal? E aí a gente vai até o fim, e aí a gente pode retomar ali um fechamento conjunto aqui entre todos nós, fazendo essas reflexões, mas eu quero que vocês conheçam aqui o restante da obra, né? E aí a gente tem aqui, eu vou adiantar um pouquinho, tá, pessoal? Não vou fazer tão dialógico, só vou fazer a confirmação de coisas que a gente leu, tá? O André Neves, que é esse cara, assim, que eu
como eu já falei para vocês, eu admiro demais o trabalho dele. Nessa obra especificamente, ele usa o miolo, né, que é essa divisão aqui, ó, do meio, como uma linha tensional, né? Ele sempre vai jogar as personagens para um lado e para o outro. Então, o miolo do livro não deixa de ser essa linha de conflito. E aí, olha que interessante, né? Aquelas questões que vocês trouxeram da casa, das casas que aparecem lá, vocês vão perceber que ele vai reafirmando essa característica das outras personagens sempre se enquadrarem, enquanto ela nunca se enquadra, ó. Aqui eu tenho os cabelos presos, mas olha o enquadramento dentro das janelinhas das casas, né? Olha essa personagem embaixo que está nesse avarandado, né? Ela se segura, a sainha dela está quase saindo do limite, né? Do enquadramento, mas ela não sai. E olha a relação de oposição do outro lado da personagem, né? O cabelo dela voa e sempre, né, ultrapassando os limites. Aí, assim, ó, Mara tem cabelo de vassoura. Não, meu cabelo é um arbusto recém-podado. Mara se veste com toalha de mesa. Não, meu vestido é quadriculado para eu jogar xadrez. E aí eu acho fantástica essa ilustração. Eu acho a minha preferida do livro todo, porque a gente está falando sempre essa relação assim de enquadrar-se. E aí olha que interessante, né? Eu gostaria de ir jogando isso para vocês, mas a gente está meio adiantado. Eu vou fazer aqui uma síntese e a gente vai, né, para a gente poder fechar mais para frente. A gente tem aqui uma relação, né, um jogo de xadrez que é um jogo de raciocínio e estratégia, né? A gente vai percebendo que as personagens que acusam a Mara, né, que promovem esse bullying, elas estão todas apegadas às peças do jogo, né? O peão, o cavalo, a torre e o bispo. E quem conhece as regras do xadrez sabe que todas essas peças têm regra de movimentação, né? Então, se a gente fosse olhar nesse conjunto de peças, a Mara ela vai assumir, ela está ali no lugar. Se a gente fosse pensar que peças estão faltando a rainha e o rei, né? E obviamente que ela vai se relacionar com a rainha. Então, se eu tenho uma regra para deslocamento de peão, que se desloca, né, somente um quadrado, cavalo, que faz o deslocamento em L, a torre, que faz o deslocamento, né, em coluna, e o bispo, que vai fazer o deslocamento em diagonal, a única peça que não tem regra de deslocamento, né, é a rainha. A rainha é a única peça que tem o deslocamento livre. Só que, olha o que o texto verbal me diz. A Mara se veste com toalha de mesa. Não, meu vestido é quadriculado para jogar xadrez. Esse resto todinho que a gente faz a leitura é todo sobre a ilustração, né? Então, a gente tem novamente, e os outros estão agarrados às peças. Ela não. Ela está livre, ela é. Né? Então, eu continuo com essa liberdade de movimentação. E aí a gente segue para vocês entenderem essa história. Mara tem a meia furada. Não, é que eu tenho o dedo muito curioso. Né? Eu vou pular aqui, que é outro nariz bem interessante, que diz assim, ó, quando ela vai enfrentando eles, a gente consegue ler ali, ó, combate, voltou, né? General, vitoriosamente. Então, aqui a Mara já está, né, empoderada. Mara usa sapatos velhos. Não, são sapatos viajados. Lembram da árvore que estava lá ressecada? Né? Ela não estava morta. Aqui ela, né, na verdade, assim, era mais uma situação de inverno. Olhem a questão novamente dos quadrantes, como inverteu, pessoal, né? A Mara subiu e eles desceram, então ela está numa situação aqui de sobreposição, né? E aí eu posso pensar que o caráter de renovação que vai aparecer depois tem uma relação direta com o título também. Mara não tem nem mochila nem carteira. Não, assim eu posso correr livre como uma gazela. Olha novamente aquela diagonal, lembram? Né? Enquanto todos eles estão parados, ela está em movimento, aí a diagonal superior subindo. Mara só tem livros usados. Não, é que mais de 1000 mãos acariciaram. Mara tem o estômago que ronca. Não, eu tenho uma orquestra na barriga. Mara é desengonçada. Não, é que eu fico na ponta dos pés para poder abraçar a lua. Olha novamente a questão dos enquadramentos. Ela absolutamente livre, ó, o cabelo voando em direção ao alto e eles, todos eles, ó, sempre presos, né, a essas convenções sociais. E aí a gente entende, né, que mais do que, né, uma discussão, o que se estabelece aqui, né, é uma relação, porque qual é o grande problema da Mara aqui, quando a gente vai percebendo para essa turma? A Mara é pobre, ela não tem carteira, ela tem meia furada, ela não tem livro, o estômago dela ronca. Então eu tenho aqui um preconceito,
né, em relação, né, à classe social a qual ela pertence. Não é só uma questão de preconceito em relação à aparência da Mara, mas principalmente em relação a que classe social ela pertence. Né? E aí eu acho bem interessante esse final, e aí eu passo para vocês depois, né? Ela diz assim, ó, Mara, você é orelhudo, vai dizer que são orelhas de mariposa. E aí ela diz assim, não, são grandes mesmo, mas eu não me importo com isso. E essa parte é fundamental para a obra, porque se ela continuasse com a metáfora do orelhas de mariposa, a gente teria que entender que para Mara ficar bem, o enfrentamento da Mara, ele é um enfrentamento que ela precisa estar alienada na fantasia. Né? Ela precisaria continuar exercitando essa questão de não, minhas orelhas são de mariposa. Aqui, né, quando ela completa esse processo, a gente percebe que é um processo de enfrentamento, mas um processo de amadurecimento. Então, quando ela responde, ela diz, são grande mesmo, mas não me importo com isso, a gente tem a comprovação de que ela não se aliena da realidade. A fantasia, a metáfora, a linguagem poética é para ela um meio, mas não um meio para que ela se aliene, um meio para que ela consiga fazer o enfrentamento dos conflitos que ela tem que vivenciar dentro dessa sociedade na qual ela está inserida. Né? E aí esse banco é aquele que vai fazer o círculo lá atrás, e aí a gente volta. É uma obra que tem uma estrutura circular, né? A gente tem novamente aquela ilustração. Agora a gente entende, né, qual é o processo aqui vivenciado e por que a Mara aqui consegue, né, se libertar. E aí, só para fechar aqui, depois eu entrego aí para a Gisele fazer o fechamento, ou vocês, se quiserem comentar mais alguma coisa, só para a gente não ficar sem retomar lá o início da nossa conversa, eu escolho essa obra, gente, quando eu quero falar da relação entre texto verbal e ilustração, porque eu acho que ela é uma obra fantástica para a gente fazer essa análise, uma vez que se nós ficarmos olhando para, né, o que essa obra traz apenas como texto verbal, a gente tem uma quantidade de informação até pequena. Mas olha o tamanho, né, a quantidade gigantesca de discussões, de desdobramentos que nós lemos a partir da própria ilustração. Então, quando a gente junta o texto verbal com a ilustração, eu costumo dizer que essa obra ela tem 3 vias discursivas que se complementam, se completam, e a gente só tem a totalidade da obra se eu conseguir ler essas 3 em combinação. A linguagem verbal, que está no diálogo entre as personagens, a visual, que está no processo de ilustração, e essa terceira via, que para mim é a cereja do bolo, que são, né, esses pequenos textos que a gente vai trazendo aí de dentro de uma colagem que está no nariz dessas personagens. Quando a gente alinha, quando a gente trabalha com essas 3 vias discursivas, é que a gente tem a totalidade do sentido da obra. Eu digo a totalidade, né, numa perspectiva assim, não totalidade porque se encerrou ali, porque são passíveis de múltiplas interpretações, mas eu digo que quando a gente se dá conta que eu preciso ler nessas 3 vias para a obra se entregar para mim e para que eu possa fazer a minha interpretação, aí eu acho que isso é fantástico, gente. Eu acho isso assim algo. Então eu espero que vocês nunca mais olhem para a ilustração como se fosse apenas assim, né, algo para enfeitar a obra, né? Mas fiquem atentos que vocês vão perceber coisas assim fantásticas. Nós temos autores, ilustradores maravilhosos. O André Neves é um dos meus preferidos. Gente, eu encerro a minha fala aqui. Bom, gente, eu acho então que ficamos por aqui. Janaína, de novo, obrigada pela parceria. Eu vou ter que confessar que há quase 40 anos. Muito obrigada. E, gente, assim, obrigada, gente, pela participação de todos. Uma boa noite. Abraço para todo mundo. Próximo encontro nosso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer. Um abração para todos.